Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, enfrenta um desafio sanitário após a confirmação de casos de gripe aviária em granjas comerciais do Rio Grande do Sul. Como consequência, 20 países suspenderam total ou parcialmente as importações de produtos avícolas brasileiros. Entre os países que interromperam completamente as compras estão o México, a Coreia do Sul, o Chile, o Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina. Além disso, China, União Europeia, África do Sul, Rússia, Peru, República Dominicana, Bolívia, Marrocos, Paquistão e Sri Lanka suspenderam as importações conforme protocolo sanitário estabelecido com o Brasil. Apesar das restrições, o Ministério da Agricultura ressalta que não há registros da doença em criações comerciais fora do foco inicial. Em Sergipe, a produção avícola é voltada principalmente para o abastecimento interno, mas o alerta é geral. Alguns países adotaram medidas regionais. O Reino Unido, Cuba e Bahrein suspenderam as importações provenientes do Rio Grande do Sul. O Japão restringiu as compras aos municípios de Montenegro, onde o foco foi detectado. O ministro Carlos Fávaro informou que, caso não surjam novos casos, o Brasil poderá retornar o status de país livre de gripe aviária em 28 dias, conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal. As autoridades brasileiras continuam monitorando a situação e adotando medidas rigorosas de vigilância e controle. Produtores são orientados a notificarem qualquer suspeita da doença. A prioridade é garantir a transparência e a segurança sanitária do país. Nós estamos gravando essa entrevista aqui com Gleiciane dos Santos, do Senar Sergipe, para falar sobre gripe aviária na terça-feira, 20 de maio, depois que Sergipe teve um caso descartado de gripe aviária, mas o Brasil teve um caso confirmado no Rio Grande do Sul. Então, o que acontecer daqui para lá, até domingo, quando essa entrevista será exibida, a gente pode atualizar na próxima semana. A gente vai falar sobre a importância dos produtores estarem atentos aos casos no Brasil e também sobre o Brasil ter tomado a iniciativa de fechar as exportações do frango. Bom dia, Gleiciane. É um momento importante para o Brasil, para essa cadeia produtiva do frango e também de alerta para todo mundo. Bom dia, Sayonara. Bom dia, telespectadores. Exatamente, né? Então, o Brasil está em estado de alerta, né? Com o último caso confirmado na última quinta-feira, no dia 15, lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, serve de alerta para todos os estados do Brasil, principalmente em relação às exportações, né? Então, a gente está em estado de vigilância, onde a China, que é o maior exportador de carne de frango e de ovos do país, né? Então, eles já suspenderam as exportações, pelo menos por 180 dias. Então, ontem, na segunda-feira, dia 19, um caso aqui em Sergipe foi descartado, né, graças a Deus, no município de Graco Cardoso. Isso chama muito a atenção da mídia nacional, todo mundo querendo saber se esses casos todos que estavam sendo investigados seriam confirmados, mas até agora nós só temos um confirmado, até agora, terça-feira, dia 20. Quais são os cuidados que os produtores agora precisam ter para que esse caso de gripe aviária confirmado não se estenda, não se expanda? A gente sabe que um surto como esse é preocupante, as pessoas têm que estar atentas, então é hora de tomar algumas precauções? Exatamente. Então vamos chamar atenção para as medidas de biosseguridade dentro da granja, né? Evitar isolamento de pessoas e animais, principalmente contato de aves silvestres com aves, né, de confinamento de criatório, onde o principal foco de disseminação do vírus é por aves migratórias e aves aquáticas. Então, tem uma portaria em vigor do Ministério da Agricultura, né, que está permitindo o isolamento das aves com contato externo com outros animais, certo? A gente sabe que a gente passou aí por uma pandemia, né, de uma gripe, de um coronavírus, e a gente sabe o quanto é difícil. Então, a gente vai transportar isso para o mundo animal, uma cadeia produtiva da qual a gente se alimenta. E o risco para o ser humano, existe um risco concreto para o ser humano? Não. É até importante falar disso, né? Então, pessoal, o risco de contaminação se dá de ave para ave ou profissionais que manipulam as aves, né? Agora, o risco de transmissão de um ser humano doente para outro ser humano é muito baixo, certo? Então, a gente chama atenção para ter cuidado na manipulação dos alimentos, né? Cozimento do ovo, cozimento da carne, para evitar essa contaminação secundária por via alimentar. E é importante ressaltar que não há nenhum caso confirmado de via de contaminação secundária
por consumo de alimentos. Então, podem ficar despreocupados, né? Não há nenhum risco sanitário em relação ao consumo desses subprodutos para a população. Ontem eu vi uma entrevista com uma especialista e ela falava sobre essa questão do cozimento dos alimentos, né? Então, mesmo que um animal esteja contaminado e que ele tenha um ovo e você consuma o ovo, depois que esse ovo é cozido, não existe nenhum risco de contaminação para a população. Então, é bom reforçar isso para as pessoas para não criar aquele medo de consumir o ovo, de consumir a carne do frango. Exato. A contaminação se dá principalmente pelo sangue, né? Então, por isso que é importante cozinhar bem a carne, né? O ovo também pode haver uma baixa possibilidade de contaminação. Então, o processo de cozimento com altas temperaturas reduz a viabilidade desse vírus, né? Então, a gente consegue destruir esse vírus para não causar nenhum dano à sociedade. E o criador de ave? Quando é que ele tem que se preocupar? Qual é o sintoma que o animal pode estar dentro ali da granja, da criação, e ele precisa procurar ajuda de algum órgão público? Então, gente, tudo começa pela biosseguridade, né? É você manter sua granja segura de contato de outros animais e de outras granjas também, né? Então, a gente tem que ter um raio de distanciamento entre as granjas, né? De no mínimo 3 quilômetros. Evitar entrada de pessoas não autorizadas nos locais, entradas de veículos não autorizados. Fazer as medidas de biosseguridade, desinfecção, limpeza de instalação, além do programa vacinal, certo? Então, cabe ao produtor seguir o protocolo de biosseguridade para evitar que essa doença chegue dentro do plantel. Então, é um dever de todos, na verdade, né? Então, todos devem prevenir para que a doença não chegue aqui no estado e nem em outros estados do país. Muito obrigada. Então, não é um momento de pânico, é um momento de atenção. Se houver algum caso suspeito, você pode procurar o órgão de defesa animal, que aqui em Sergipe é a Indagro. Agora vamos atualizar as informações sobre a gripe aviária. Casos confirmados. Até o momento, o país registrou 168 casos de gripe aviária, sendo 164 em animais silvestres, 160 em aves e 4 em leões marinhos, 3 em produções de subsistência e 1 em produção comercial. Casos suspeitos. Há investigações em andamento em diversas regiões do país, incluindo granjas comerciais no Tocantins e em Santa Catarina. Medidas de contenção. O Ministério da Agricultura e Pecuária implementou ações rigorosas, como a instalação de barreiras sanitárias, vistorias em propriedades num raio de 10 quilômetros do foco e descarte de aves e ovos em granja afetada. Exportação. Diversos países suspenderam total ou parcialmente as importações de produtos avícolas brasileiros. Consumo seguro. O mapa reforça que não há risco no consumo de carne de aves e ovos devidamente inspecionados.